Eu acho que para entender o silêncio atual dos intelectuais, tem que ver que houve sempre na história dos intelectuais uma contradição implícita. E que hoje em dia, ou seja, no século XXI, após o século dos intelectuais do século XX, os intelectuais de hoje estão cada vez mais conscientes dessas contradições que foram vividas no século XX. E para entendê-las, eu acho que tem que remontar ao nascimento dos intelectuais, porque a primeira contradição foi justamente a contradição entre os dois tipos de intelectuais que nasceram ao mesmo tempo em Atenas, ou seja, de um lado Sócrates, como o defensor de uma espécie de racionalidade absoluta, sem concessão, sem compromissão, e, por outro lado, os sofistas, defensores do espaço público como espaço da expressão livre das opiniões. Agora, de um lado, havia uma espécie de culto à pureza das ideias, que era o lado de Sócrates, que não queria se comprometer na esfera pública e que, aliás, fazia críticas violentas contra a ideia de democracia, em particular contra o fato dos incompetentes podem dar palpite da opinião a respeito de qualquer coisa. E, por outro lado, havia essa defesa do espaço público enquanto tal, mas que chegava a um certo relativismo generalizado em relação às ideias. Essa é a contradição maior que houve desde o início, desde o nascimento dos intelectuais na Grécia. E eu acho que podemos ver que hoje em dia, ainda hoje, tem essa contradição entre dois tipos de intelectuais, ou melhor, que cada intelectual consciente, hoje em dia, está dividido entre o lado socrático dele e o lado sofístico dele. E que é justamente esse dilema que é a causa profunda de muitos silêncios deles. A questão da razão, né? Porque o que os céticos, sobretudo, aqui eu penso sobretudo nos acadêmicos, né? Essa escola acadêmica, que é uma escola que vem lá do Platão, eles não tinham nenhum dogma, né? Mas eles não eram críticos da razão. Eles valorizavam muito a razão. E eles valorizavam tanto a razão, o valor da razão, a razão como atividade crítica, que eles achavam que, justamente para que essa razão pudesse funcionar melhor, mais plenamente, você não podia ter dogmas, crenças prévias, porque crenças prévias colocam um certo direcionamento limitativo da razão. Por isso que eles diziam que eles eram céticos, que eles não tinham nenhuma crença para a razão poder funcionar livremente, sem ter que defender nenhuma escola, nem mesmo Platão, nenhuma autoridade. Eles eram muito críticos da autoridade, né? Porque a razão é que deve. Enquanto que eu percebo nessa tendência de alguns filósofos pós-modernos um total desprezo e rejeição da razão, como a razão não tendo mais um papel. Quer dizer, uma vez que a razão não consegue mais, eles mostram, né? Estabelecer esses grandes universais, fazer grandes sistemas, grandes sínteses filosóficas, muitos chegam à conclusão, então, que a razão não tem valor, que ela não tem mais um papel. E isso
tem um impacto, eu acho, na política, que você não você falar, não, a razão sai da esfera da política, a política é só a esfera dos interesses, das paixões, da emoção, né? E, na verdade, não pode ser assim. Os céticos, eles tinham uma grande preocupação com o que eles chamavam de precipitação. A precipitação é você formar um juízo, uma conclusão, antes de você examinar suficientemente os dois lados da questão, né? E eles falavam que esses outros filósofos que eles chamavam de dogmáticos eram justamente filósofos que precipitavam, que eles já afirmavam alguma coisa, por exemplo, sobre a natureza dos deuses, ou da política, ou da moral, do que seja, sem examinar bastante exaustivamente a questão. E eu acho que a gente vive hoje um momento de afirmações muito precipitadas, rápidas e levianas, né? Você já chegando a conclusões muito rapidamente, e isso é justamente o que os céticos mais denunciavam, e não só o cético, muitos filósofos como o próprio Descartes, ele denuncia isso, que você tem que tomar muito cuidado antes de você formular o seu juízo. Então você tem que deixar a razão funcionar sem preconcepções, sem pré-juízos, juízos que interferem no exame neutro, objetivo das coisas. Todo filósofo doutrinário, que acreditava em crenças, isso causava uma perturbação mental. Porque imagine você, essas crenças filosóficas eram frequentemente contestadas por outros filósofos ou pelos fatos, e isso, se o filósofo estava pegado àquelas crenças, ele se sentia uma certa perturbação intelectual de ver suas doutrinas questionadas, né? Então eles desenvolveram uma estratégia de uma argumentação dos dois lados de toda a questão filosófica, a favor e contra, estabelecendo o que eles chamavam de uma equipolência. Quer dizer, dada uma determinada tese, uma posição contrária a ela parecia tão plausível, tinha argumentos tão plausíveis quanto essa que estava sendo contraposta. E com isso, eles falavam, isso nos leva a silenciar, ao silêncio. Não podemos, o silêncio aí é a impossibilidade de afirmar a verdade de uma doutrina de outra contraposta, né? Por exemplo, se há providência no mundo, os estoicos, né, que eram contemporâneos dos céticos, diziam que o mundo é regido por um Deus providencial, que é a própria natureza. Os epicuristas negam isso. Então eles contrapunham uns aos outros e diziam, não, nós temos que nos silenciar a respeito dessa questão, se, por exemplo, se existe uma providência que rege o mundo ou não. E eles achavam que com isso, era a maneira de conseguir essa tranquilidade da mente, essa tranquilidade mental. Todo momento de crise é um momento propício ao ceticismo, né? Então, quando o ceticismo surge na filosofia antiga, é um momento de crise, que a polis grega está em crise, é o momento da expansão lá do Império, pelo Alexandre. E, então, não só o ceticismo, mas outras filosofias da época, elas são um pouco uma forma de retraimento diante de um espaço público que se torna inóspito, né? Um retraimento interior mesmo do filósofo que vai buscar sua tranquilidade, né? Há uma passagem do Pirro, esse que nada escreveu, que eu acho memorável, que está no Dior Laércio, né? Que tem lá sobre a vida do Pirro, é que o Pirro estava num barco, né? Numa tempestade enorme, né? E todo mundo apavorado e ele absolutamente tranquilo, e perguntava para ele como ele conseguia manter essa tranquilidade. Aí ele aponta para um porquinho que estava lá no convés, absolutamente tranquilo, e fala, esta é o exemplo da sabedoria, né? Isso aí eu acho que é um pouco uma metáfora do mundo, um mundo em convulsão, né?
que é uma imagem que os céticos usam muito, tanto os antigos como Montaigne, os modernos, renascentistas, que é a instabilidade dos mares e tudo isso, e como você se proteger disso, né? Então, você querer entrar nisso, se pronunciar sobre isso, sobre esse mundo, nessa convulsão, passando por essas modificações, é muito arriscado você se afogar, né? Então, o cético aí silencia e busca uma proteção. Se aplica hoje perfeitamente, né? Que é um momento de crise, de insegurança e esse recolhimento e o silêncio, né? Porque afirmar coisas nesse mundo, a afirmação fica muito precária, porque o mundo é muito estável, né? Então a sua afirmação é facilmente refutável e se você ficar apegado a ela, você vai ficar sem lastro, né? sem âncora, né? Nesse maremoto todo. Signori, amici, vi presento un uomo che tutti noi conosciamo come scrittore e come filosofo, Giordano Bruno. Potete vedere una bestia rara. Por que escolher Giordano Bruno numa discussão sobre o intelectual contemporâneo, né, sobre essa crise do intelectual contemporâneo, sobre essa dificuldade do intelectual contemporâneo lidar com, né, os problemas da atualidade e continuar a influenciar a nossa sociedade como o fez, né, em vários séculos. Giordano Bruno, né, eu acho que é uma escolha feliz pela consequência da sua própria obra. Foi alguém que levou até as últimas consequências a escolha que ele fez, né, e os embates que ele aceitou ter em nome, né, da sua filosofia, né, em nome da filosofia nolana, como, né, nós falamos, referindo ao lugar onde ele nasceu, na Itália, e que aceitou levar até as últimas consequências, né, mais do que o conteúdo propriamente da sua filosofia, que é claro, ele era apegado também a isso, mas Giordano Bruno lutou, sobretudo, pelo direito de filosofar, pelo direito de pensar, né, e de fazer a sua filosofia, né, de forma independente, tanto das forças religiosas, que acabaram o condenando, quanto das forças políticas com as quais ele lidou ao longo da vida, na França, na Inglaterra. Então, acho que essa aqui é uma coisa interessante, quer dizer, esse intelectual, né, do final aí né, do Renascimento, ele vai morrer em 1600, e isso é uma data paradigmática para nós, porque marca, primeiro, uma passagem para a Idade Moderna, de alguma maneira. É claro que não se trata aí de fixar datas, mas, enfim, é uma passagem. E é um intelectual de passagem também nesse sentido. Quer dizer, é um intelectual que tomou do seu tempo tudo que ele pôde, desenvolveu uma filosofia muito pessoal e lutou por ela até o fim. Acho, nesse sentido, acho que a escolha de Giordano Bruno se justifica. Hai abiurato. Hai avuto paura. Bruno, io ti capisco. So che tutto questo è capitato anche a te. Ma la paura è pazzia. Io ho abgiurato per poter ancora pensare, per poter agire ancora. O embate, basicamente, de Giordano Bruno, Giordano Bruno saiu, ele, né, era um frade dominicano que foi expulso da sua ordem muito novo. Ele teve problemas com a sua ordem, na verdade não foi provavelmente expulso, ele fugiu, né? Ele foge, teve um primeiro embate ali com a Inquisição em Roma e vai ter uma vida errante na Europa. Então, primeiro há um primeiro embate
que vai ser, digamos assim, diluído ao longo da sua existência. Nas várias universidades, cortes que ele frequentou, ele ensinou a arte da memória em Paris, foi junto com o embaixador francês para a Inglaterra, onde ele constituiu uma parte importante da sua obra. As obras italianas de Giordano Bruno, na verdade, foram escritas durante o seu período londoniano. Então, já nessas várias etapas da sua vida, ele já tem um embate com o poder nas suas várias formas. Em Oxford, por exemplo, um centro importante do saber escolástico ainda da época, dogmático, muito ligado ainda às formas da igreja, ele brigou com quase todo mundo, aceitava debates muito francos. Então essa é uma primeira dimensão do conflito dele, de aceitar debates. O segundo grande embate ocorre quando ele é feito prisioneiro da Inquisição. Ele está na Alemanha, em Frankfurt mais precisamente, recebe um convite de um nobre veneziano para ensinar arte da memória e magia. Ele prudentemente se dirige a Veneza, certo de primeiro que Veneza era uma cidade autônoma e muito ciente da sua autonomia em relação às forças do papado, na época, fundamentais, digamos assim, no equilíbrio do poder italiano. Ele vai então para Veneza ensinar a esse Mocenigo a arte da memória e magia, e é nesse contexto que ele é feito prisioneiro pela Inquisição depois de ter sido denunciado pelo Mocenigo. A me hanno insegnato che la virtù di cui parli nasce dalla fede e non dalla filosofia. Lo so, amico mio, lo so. Conosco a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio, dalla culla alla scuola e poi dal pulpito. Siate poveri di spirito, siate umili di mente. Rinuncia alla ragione. Spegni quella luce abbagliante dell'intelligenza che ti infiamma e ti consuma, perché più saprai, più sarai destinato a soffrire. Rinuncia ai tuoi sensi. Sii prigioniero della santa fede, vivi nel tuo stato asinino. Vivere a questo modo è vivere da morti. É aí que começa, digamos assim, o seu segundo grande embate. Ele é feito prisioneiro em 1592, vai sofrer um longo processo e vai ser executado em fevereiro de 1600. Então, isso é uma prisão difícil, longa, primeiro em Veneza, no primeiro ano, depois em Roma, prisão que se estende, ele é torturado. E é o processo dele que fez também aparecer com mais nitidez como ele tomava esse lugar de quem busca a verdade, de quem procura a verdade. E esse segundo embate que eu acho que ficou para nós, que fica como paradigma do lugar do intelectual. É claro, Adalto, que ninguém deseja para o intelectual que essa seja o lugar normal do intelectual. Acho que o que é interessante do Giordano é que é tão radical a posição dele, tão radical a sua vida, que nos ajuda a pensar os casos menos extremos, digamos assim, do conflito do intelectual com o poder, do intelectual com o seu tempo e com as forças dominantes da cultura de um tempo, e que nesse caso era a Inquisição. Filippo Giordano Bruno, età 44 anni. 44 anni. Nato? Nola. Ah, Nola. E dov'è? Napoli. Nola. Silenzio! Che mestiere fate? Scrittore e filosofo. Scrittore e filosofo. Filosofo e scrittore sono amici dei signori. Motivo dell'arresto? Ordine della Santa Inquisizione veneziana. Ordine della Santa Inquisizione veneziana. Buona fortuna, paesà. Quando ele é feito prisioneiro, ele é acusado de heresia, de ter blasfemado, de não acreditar na virgindade de Maria. Tem tópicos clássicos da acusação de heresia. O que é interessante, Adalto, é que, contrariamente ao que a gente pode imaginar, Giordano Bruno, nesse longo processo, procurou preservar a sua vida. Então, porque senão nós também podemos acreditar que trata-se de alguém que, enfim, que se entregou numa luta suicida com a igreja. Não é verdade isso. O processo mostra que Giordano Bruno foi muito astuto, inclusive na fase veneziana, para tentar se salvar. O que ele não aceitou foi se salvar a qualquer preço, ou seja, ao preço do seu direito de filosofar. Então, o primeiro ponto foi uma acusação de heresia, que ele tentou contornar, e ele tenta o tempo todo contornar o processo, dizendo que eu sou um pesquisador da razão, eu sou um filósofo. Aquilo que é uma verdade da fé eu não discuto. Ele ainda diz para os seus inquisidores em Veneza,
Se eu disse alguma bobagem em relação à fé, eu aceito abjurar. O que eu não aceito é abjurar das minhas crenças filosóficas sem discutir. O ponto é esse. Hai negato la divinità di Cristo. Hai detto cose orrende di nostro Signore. Hai negato la Santissima Trinità. Rifiuti l'autorità del Sacro Collegio. Hai accusato la Chiesa di corruzione, di ignoranza. Rifiuti l'obbedienza. Hai rinnegato i sacri voti. O ponto de Giordano Bruno não é uma atitude suicidária, não é alguém que, digamos assim, partiu para o enfrentamento com os poderes sem medir suas forças, né, e que, ao contrário disso, procurou se salvar, mas não ao preço da liberdade de pensar. Então, esse primeiro ponto é uma acusação de heresia. E é interessante porque em Veneza não se sabia propriamente quem era Giordano Bruno no detalhe. As suas obras filosóficas não eram tão conhecidas assim, ou melhor, não era tão conhecida pelos inquisidores de Veneza. E ele se aproveita disso para tentar se livrar do processo com a condenação pequena. Mas ele é levado para Roma, né, e aí começa um longo processo, e na verdade só 3 anos depois é que suas obras filosóficas são analisadas. Então aí começa uma segunda dimensão do conflito propriamente filosófico de Giordano Bruno com a Igreja. La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri, agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La luna provoca le maree e anche il mestruo delle donne. Il sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. A una nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. E há uma terceira dimensão do conflito, que é propriamente a sua atitude, que eles diziam, blasfematória. Giordano Bruno não se limitava, digamos assim, no plano da linguagem, a respeitar os cânones da época. Então são 3 conflitos, né, no plano da religião, no plano da filosofia e no plano dos costumes. Então, nesses 3 polos é que ele conduz esse conflito de maneira diferenciada. O que diz a religião, embora ele tenha toda uma concepção do que seja religião, do que deva ser a religião, ele procura, digamos assim, aceitar como uma regra quase de sobrevivência que nesse plano ele não pode ir contra a Igreja. Embora tivesse concepções totalmente divergentes da fé católica. Agora, do ponto de vista da filosofia, ele não abdica de discutir, né, por exemplo, a sua teoria do mundo, né, dos mundos inumeráveis, não abdica de conversar sobre o mundo infinito, sobre o universo. Né, esses pontos, né, que constituem a sua filosofia, ele não negocia. Fra Giordano Bruno da Nola, sei imputato di apostasia, di eresia, di insegnamenti contro la religione e blasfemi, di cospirazione contro la Chiesa e contro il Papa. Questo tribunale, che intende giudicarti con equità e giustizia, invoca sopra di sé l'illuminazione dello Spirito Santo. Puoi chiedere un difensore. Io pretendo di conoscere l'arte della dialettica, preferisco sostenere la mia causa da solo. È un tuo diritto. Na medida em que há uma fronteira entre saber e poder que se confunde, que saber e poder se misturam, é que Giordano Bruno aceita a briga, né, o debate e o embate com o poder, mas do ponto de vista do saber. E é isso que provavelmente o aproxima do Merleau-Ponty, quer dizer, o intelectual combate sim e aceita sim entrar na briga pelo poder, mas de um ponto de vista em que o saber está em questão, o que também altera o saber. Não há saber que não seja alterado por esse embate. E Giordano Bruno, a crença dele é que o saber pode e deve ser alterado nesse embate, desde que seja por argumentos. E eu acho que isso aproxima, né, da situação do intelectual contemporâneo, que muitas vezes, né, pretende sair daquele campo que o define, que o coloca na sociedade, que lhe dá
papel na sociedade para ocupar um lugar que não é dele. Né, que não é dele ou no qual ele não consegue propriamente agir. Vai disputar com outras forças, com outros agentes, e que ele nem sempre está preparado para isso. Então, acho que o interessante de Giordano Bruno não é negar, querer um saber puro, que não tem nenhuma relação com o poder, não se trata disso. Mas trata-se, ao contrário, de aceitar a interface, mas de se colocar do ponto de vista do saber para aceitar o embate, para aceitar na disputa, mas guardando a especificidade, que é de onde que eu falo. E ele fala, por exemplo, no caso de Giordano, várias vezes para os seus inquisidores, eu sou filósofo, que o acusam, por exemplo, de querer ser capitão e servir-se desse poder para alguma coisa, e isso é completamente ridículo. A única coisa que eu sei fazer é filosofia, e é desse ponto de vista que eu estou falando. Então, é isso que eu acho que define e que nos ajuda a compreender um pouco essa crise atual dos intelectuais, de onde que é possível, né, enfrentar, conversar, disputar. Qual que é a especificidade desse lugar tão em crise nos dias de hoje? É porque eu penso que, entendendo o intelectual no sentido dicionário da palavra, no sentido em que se encontra no dicionário, quer dizer, no sentido cotidiano, mais comum, de certa maneira, eu penso que o intelectual moderno se opõe, em primeiro lugar, ao intelectual da Idade Média. Há um livro muito interessante do Goff, né, do Le Goff, sobre o intelectual da Idade Média, e o que se verifica no intelectual da Idade Média é que existe uma questão que é absolutamente fundamental, que passa por toda a Idade Média e que tem a ver com a autonomia do intelectual no fundo, que é a questão da relação entre a razão e a fé. Essa questão é definidora do intelectual da Idade Média. Ora, o problema é que a fé se tentou conciliar de diferentes maneiras durante a Idade Média com a razão. Houve, no início da Idade Média, como sabe, com Agostinho, por exemplo, e até Anselmo, a tendência era a ideia de que é preciso crer para entender, de que a fé vem em primeiro lugar. Na Alta Idade Média, na época das universidades, com Tomás de Aquino, se tem uma outra posição em que a fé e razão, na verdade, são diferentes maneiras de chegar ao mesmo resultado, embora haja uma predominância sempre da fé. E depois disso, houve uma tendência a se distinguir os dois campos inteiramente, quer dizer, uma coisa é o âmbito da fé e outra coisa é o âmbito da razão. O que aconteceu na Idade Moderna foi que simplesmente essa questão desapareceu em proveito da razão. Esse foi o início da Idade Moderna, na verdade, não é? Quer dizer, e que foi radicalizado por Descartes. Descartes foi o pensador que radicalizou isso. E o que está ali implícito, o que se supõe, na verdade, é que enquanto a fé é uma espécie de crença exatamente destituída de qualquer razão, a crença em algo que não se pode justificar racionalmente, a razão é exatamente o oposto, a dúvida. Quer dizer, a razão tem a ver com a crítica e com a dúvida. Não se manifesta como coisa alguma de positiva, mas como a dúvida. Então, justamente por isso eram inconciliáveis. Na verdade, uma é uma certeza sem absolutamente nenhuma preocupação, nenhuma dúvida. A dúvida é justamente a ausência de fé. E a outra é justamente a dúvida sem nenhuma certeza, tentando se livrar de qualquer certeza prévia.
Você pode dizer que o intelectual é uma criação recente, não o escritor, evidentemente, nem o poeta que existe desde tempos homéricos e antes disso, era o vate, era o sábio, era o iluminado, o profeta, o guia do seu povo, etc. O caso do Nestor, por exemplo, o velho Nestor, cuja função era uma função de aconselhamento do seu povo. O intelectual, portanto, esse era digamos, o protótipo, o proto-intelectual. Você teve o proto-intelectual basicamente no iluminismo, no século XVIII, você tinha os filósofos, filósofo talvez seja uma má tradução, porque filósofo no sentido do século XVIII é uma coisa tão específica, que era o Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, etc., que saíram dos seus cuidados para dizer coisas com relação aos fundamentos políticos da sociedade, a ideia do contrato social, para criticar o despotismo, era um pouco a posição ou a tirania religiosa, era um pouco a posição do Voltaire, ou difundir os conhecimentos, era a posição enciclopedista do Diderot. Então você tinha uma inteligência, mas não tinha ainda intelectual. Você ainda está no domínio dos proto-intelectuais. Ou você teve, por exemplo, um protagonismo muito importante da inteligência russa na época do czar. Você teve toda uma série de intelectuais que também participaram do espaço público em defesa de posições favoráveis à liberdade de expressão, à liberdade política, etc. Mas em nenhum desses casos você tinha um intelectual no sentido moderno. Você tinha um letrado, você tinha um filósofo, tinha um homem de letra, mas você não tinha um intelectual. A característica do intelectual é que o intelectual tem que funcionar num contexto social moderno. Quer dizer, a modernidade é uma âncora que prende o intelectual ao nosso tempo. É o caso exemplar de Émile Zola. Então, quando Zola saiu em defesa de Dreyfus, em defesa de posições universalistas no espaço público, ele o fez num espaço público democrático já perfeitamente cristalizado, com uma imprensa livre, com instituições funcionando, com o poder judiciário funcionando, com toda uma série com o parlamento funcionando. Então, o intelectual é uma criação moderna. Ele teve antecessores no sentido de que ele teve pessoas que se ocuparam da defesa de posições, de causas individuais, da correção de injustiças, como Voltaire, por exemplo, defendendo Calas, que também foi vítima de um erro judiciário. Mas você não tinha um sistema político moderno. Então, acho que a característica do intelectual, o intelectual é moderno, é recente, é uma invenção do final do século XIX e tem até uma data de nascimento precisa, que foi janeiro de 1898. Você pode estabelecer a data de nascimento, não pode estabelecer a data de nascimento de Homero, ninguém sabe quando ele nasceu, ou de Dante, ou de Virgílio, mas você tem uma data de nascimento precisa para a figura do intelectual, que foi janeiro de 1898, quando Zola publicou seu famoso J'accuse. No caso Dreyfus, para recapitular rapidamente, era um capitão do exército que foi judeu, acusado injustamente de traição. Essa acusação teve uma série de irregularidades jurídicas absurdas, provas secretas, provas falsificadas, montou-se uma campanha contra ele por ser judeu e com o passar de alguns anos ele já estava preso, deportado na Ilha do Diabo, perto da Guiana Francesa, e se percebeu que aquilo tinha sido um erro judiciário tremendo, que ele tinha sido preso injustamente e que tinha sido a justiça militar tinha errado profundamente ao acusar esse capitão de alta traição.
moveu-se uma campanha toda, os intelectuais justamente passaram a mover abaixo-assinados, o Zola teve um papel fundamental nesse processo, mas moveu-se uma série de abaixo-assinados e denúncias contra esse erro judicial. Aquilo era tinham sido mentirosas as acusações contra o Dreyfus e ele estava preso injustamente. Qual é a conclusão que o Barrès tira disso? Bom, não interessa. Se ele está preso injustamente e se são mentirosas essas acusações, eu não tenho nada a ver nem com a injustiça, nem com a mentira dessas acusações. Eu prefiro manter ele preso para não desmoralizar o exército. Nós estamos aqui numa situação de iminente beligerância com a Alemanha. Qualquer coisa que desmoralize o exército vai ser prejudicial aos interesses franceses. Então eu fico com a França e o Dreyfus preso injustamente, acusado mentirosamente, ele que fique lá na cadeia. Quer dizer, em nome de uma pessoa, ainda mais de um judeu, eu não vou sacrificar os interesses franceses. Interesses particulares de um país, de uma época, contra uma ideia de verdade e de justiça. Então é por isso que se fala muito em verdade e justiça com V maiúsculo e J maiúsculo, ou seja, paciência, se o exército vai se dar mal nesse episódio, o que interessa é que a justiça e a verdade se deem bem. Então são princípios universais, princípios absolutos pelos quais uma pessoa não pode ser condenada injustamente, a justiça não pode agir dessa maneira contra interesses da razão de Estado e da segurança nacional. Determinados intelectuais se puseram a favor da razão de Estado e da segurança nacional, eram intelectuais de direita, intelectuais católicos, antissemitas, pró-exército, ultranacionalistas, e esses intelectuais se puseram a favor da razão de Estado e da segurança nacional. Essa é a traição dos intelectuais para o Julian Banda. Vocês estão traindo os princípios absolutos, vocês estão de funcionários do absoluto ou de clérigos interessados no esclarecimento da verdade, na procura da verdade, vocês se transformaram em agentes do Estado Maior. Então, em vez de serem os defensores de Sócrates, vocês são os defensores daqueles que condenaram Sócrates a tomar cicuta. E isso o intelectual não pode fazer. Que Sócrates seja condenado ou não, a razão de Estado pode até determinar que isso é necessário ou não é necessário. Um intelectual não pode aprovar isso. Você se torna simplesmente um funcionário do Estado ou um funcionário da política, em vez de ser um intelectual, um defensor do absoluto. A gente pode pensar justamente que palavras como essas são grandes abstrações, são grandes universais sem sentido, que só existe verdade para um determinado interesse, que a justiça é relativa conforme a classe social, que toda justiça existe a justiça burguesa, existe a verdade burguesa, como se falava antes que existia a verdade, a ciência judaica ou a ciência legitimamente alemã, e se perdeu ao longo do século XX essas maiúsculas, se perdeu, digamos assim, a solenidade e quase o caráter absoluto que se procurava dar a termos como justiça e verdade. Esse caráter absoluto tinha muita força nos eventos envolvendo o caso Dreyfus, né? E essas palavras, justiça e verdade, foram muito sublinhadas, muito fortalecidas num livro hoje pouco prestigiado, um livro esquecido, publicado em 1927, que é chamado A Traição dos Clérigos, ou, se a gente quiser, o termo que o autor usa é clérigos, mas a gente pode entender como equivalente a intelectual, A Traição dos Intelectuais. Esse livro foi escrito pelo Julian Banda, um polemista, um intelectual, um filósofo nascido em 1867, ou seja, ele já estava com 60 anos quando escreveu A Traição dos Clérigos, em 1927. A ideia dele, quer dizer, o que é a traição dos intelectuais? É quando
o intelectual, o homem de pensamento, passa a servir aos interesses de uma paixão política. Ele não usa o termo, mas ele passa a servir aos interesses de uma ideologia. Ele toma como inimigos ou como alvos de sua polêmica personalidades como de direita, como o pensador e escritor Maurice Barrès, né, ou Rudyard Kipling na Inglaterra, pessoas que têm uma visão ultranacionalista e consideram que não existe nenhuma verdade absoluta, que o Barrès fala em eu não penso em verdade absoluta, eu penso em verdades alsacianas, em verdades lorenas, em verdades da minha região. Se eu nasci em tal região da França, não é nem na França vista em seu conjunto, mas cada pessoa, cada pensador, cada escritor deve se enraizar no seu próprio torrão natal. E a minha verdade é a verdade do meu torrão natal. E eu prefiro... se o meu país está errado, eu prefiro ficar com o meu país do que com o acerto. Ou seja, eu prefiro errar junto com o meu país do que acertar em nome de uma verdade abstrata ou de um princípio abstrato universal. São os inimigos do absoluto, os inimigos do universal, e contra esses o Julian Banda se coloca. É claro que o Barrès, justamente, durante o caso Dreyfus, ele assumiu uma posição ultranacionalista e de defesa dos interesses da segurança nacional. O Zola tem uma frase muito bonita no começo das polêmicas envolvendo o caso Dreyfus, em que, o clima ali era de antissemitismo total na França, né? Quer dizer, mesmo a esquerda, no começo, dizia que, isso é uma briga entre setores da burguesia, né? Quer dizer, os que defendem o Dreyfus são judeus, os que atacam o Dreyfus e condenam o Dreyfus são católicos, são dois setores burgueses com os quais o Partido Socialista não tem nada a ver. O Zola, dentro desse clima antissemita, o Zola diz: vocês estão me acusando de ser defensor dos judeus. Olha, eu não tenho nenhum amigo judeu, eu não tenho nenhuma relação de proximidade com os judeus e pouco me importa se eles são judeus. O fato é que são homens e isso basta. Essa ideia de que são homens e que esse homem abstrato está sendo defendido num caso concreto, é esse um momento importante, eu acho que um momento decisivo, um momento que marca a atuação dos intelectuais de uma maneira que a gente pode se orgulhar, ao contrário de quando ocorrem as famosas traições do Banda, e existe uma frase justamente do Sartre, simétrica a essa, quando o Sartre diz, o problema dos intelectuais do século XVIII, dos filósofos franceses, é que eles tinham uma verdade, eles pensavam que eles estavam defendendo verdades absolutas, eles pensavam que estavam defendendo os direitos do homem, mas eles só defendiam os direitos deles, dos direitos da classe deles. Onde eles julgavam ver homens, eles viam apenas o burguês. É bonito pensar que o Zola diz assim, eu vejo homens e isso basta. Ele deu a marca da figura do intelectual, né? Quer dizer, o intelectual é o artista, o pensador, o sábio, o cientista, o filósofo, o técnico, quando eles falam em público e quando eles tomam uma posição em público, né? E essa fala pública dos intelectuais no espaço público, ela possui, acho que, 3 características que são muito importantes. Em primeiro lugar, ela é a defesa de uma causa. O intelectual fala em nome de uma causa universal, e não em defesa de interesses particulares, né? Em segundo lugar, ela é uma transgressão, porque a defesa dessa causa coloca o intelectual contra a ordem instituída, contra a ordem vigente, contra os valores instituídos. E isso, no meu entender, dá a terceira característica, que é o fato
de que o intelectual fala contra a injustiça, a opressão, a exploração, o preconceito, mas ele fala contra para poder falar a favor, né? A favor da justiça, da liberdade, da emancipação, da cidadania, da cultura, né? Então, eu diria que o intelectual possui um perfil que é um perfil político, não no sentido político partidário, nem no sentido da política institucional, mas no sentido clássico da polis, né? desse espaço público, da cidadania, dos direitos e dos valores, porque quando o intelectual fala em público, ele assume uma posição perante a sua sociedade, perante os valores, perante os preconceitos, perante as injustiças ou perante as coisas positivas que essa sociedade tem, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ele é inseparável da política. Quando se substitui a razão pela razão de Estado, ou seja, quando o intelectual deixa de ser um defensor da razão e se transforma no defensor de algum tipo de razão de Estado, seja ela a razão de Estado de um partido, ou de um país, ou de uma nacionalidade, ou de um movimento, a partir daí ele deixa de ser intelectual e se transforma em ideólogo.